povo santo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alegria do Amor Podcast. Esse encontro no entorno da mesa, onde toda semana recebemos convidados especiais. Eu sou Iane e Gino Bazei. E eu sou o Thiago Bazei. E hoje estamos com a presença mais que especial de Herta Farias. Oi. Seja bem-vinda, minha irmã. Oi, meus irmãos. A alegria é minha que tá aqui partilhando com vocês ao redor da mesa. Eis-me aqui. Herta, que é serva consagrada, né, missionária da promessa da comunidade católica em adoração, formadora dos discípulos da nossa comunidade, né, Minha inclusive formadora de Tiago também. Ela que é guardiã da Casa Geral da comunidade católica em adoração, missionária da promessa, como eu já falei, tem uma missão árdua, linda, é mãe, é esposa. Eu ia falar isso, e o restante? Tem poucas coisas. Sou mãe, sou esposa, sou irmã, filha, tia, madrinha. Muitas missões, e a gente vai conversar um pouquinho, como a gente falou, né? Uma conversa simples no entorno da mesa, onde nós conhecemos nossa irmã nos conhece e partilha um pouco da vida, do que já viveu até aqui. Então, quer falar mais alguma coisa? Quero. Diga. Quero falar. Obrigado, Herta, por aceitar o convite e vir até nós, até alegria. o podcast, tá? E eu já convido as pessoas que estão assistindo, estão escutando, a compartilhar, a enviar para alguém e acompanhar as nossas mídias sociais, Alegria do Amor Podcast, no Instagram e no YouTube também. No Instagram, alegriadoamor.br. Eu esqueci, viu? Nós estávamos partilhando, eu esqueci. Faz parte. Aproveita que está iniciando agora a live, que a gente ainda não começou, já compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa partilha. Já vamos adiantando, vamos falar de fé, vamos falar de milagre, vamos falar daquilo que a gente mais vive, né, que é o amor de Deus. Então, minha irmã Herta, por favor, vamos começar do começo. Vamos. Herta, nascida em Cajazeiras. Tu nasceu em Cajazeiras, né? Nasci em Cajazeiras. Não, porque podia ter nascido em outra cidade, né? E ter se criado nasci lá. Nascida em Cajazeiras, interior da Paraíba. São 5 irmãos? Somos Uma 5. família de 5 irmãos. Eu sou a quarta de 5. Como foi essa infância em Carrazeira? Por incrível que pareça, a minha infância não foi em Carraseiras. Eu nasci em Cajazeiras. Com 5 anos, meu pai foi transferido. Meu pai era auditor fiscal. Foi transferido para cá. E aqui eu vivi toda a vida. Ah, então... Aí, meu pai se aposentou, acho que foi em 95. Nós voltamos. E em 2000 eu estava aqui de novo. Para fazer faculdade? Estudar, né? Ensino médio, na época. Na época eu estudava no Cefet, que hoje é o IF. E depois faculdade, né? Tudo. Aí, então, resumindo a minha vida, eu morei 5 anos na infância, 5 anos ali na adolescência. Na adolescência até voltar. Aqui o resto da minha vida toda. Sei que vocês moravam numa casa ali bem pertinho da Igreja Matriz de Cajazeiras, né? Sei que o seu pai tinha uma livraria de artigos religiosos. Como era essa infância? Como era conviver ali com... A minha vida, assim, embora morando sempre aqui, minha avó materna morava lá em Cajazeiras, né? E nós sempre fomos muito ligados a ela. E aí a gente vinha todos os feriados, férias, tudo para Cajazeiras, né? Para estar com minha avó. Então aquela casa ali da Padre Rolim, que é a principal de Cajazeiras, é bem no centro mesmo da cidade. Ela tinha uma calçada que eu acho que tinha uns 6 metros de largura. Só vivia cheia de gente sentada. Então, eram 20, 30 pessoas toda noite. Inclusive, Dom José, por diversas vezes, sentou na calçada com a gente. Dom Matias, que foi bispo de Cajazeiras antes de Dom José. Vários padres, amigos, primos. Aqueles primos que são primos do coração, né? Então, a nossa calçada era super frequentada. Ali eu aprendi a andar de bicicleta, a correr, namorei na calçada, tudo isso, né? E ali eu voltei recentemente, mostrei aos meus filhos aquela casa, tanta história, tanta vida, tantas coisas que vivemos ali. Ali foi onde tudo, eu posso dizer que tudo começou, a minha base, né? Ali onde eu vi meus pais servirem a Deus, conhecerem a Deus, eu vi os meus irmãos se encaminharem nas suas vocações.
E eu assisti tudo isso, né? Então, formou, querendo ou não, também a minha caminhada, foi a base da minha caminhada ali. E tendo essa vivência, né, ali pertinho da igreja, tudo, como você falou, né, com Dom José frequentando a calçada da casa de vocês, qual é a primeira recordação que você tem, assim, da igreja? Vocês vão fazer chorar, né? Porque não tem como lembrar dessa casa e não lembrar do meu pai, né? Assim, ai, Jesus. Bom, ali, a sacristia ficava... a janela da sacristia dava para a frente da nossa casa. Então, muitas vezes, meu pai ficava olhando o padre vestir, botar os paramentos para poder entrar. E aí, era quando a gente ia para missa. Como vai começar? Vai começar a missa. Fundo mesmo, sabe? Então... tudo acontecia ali, então era um grupo de oração, missa, batizado, tudo da minha família a gente viveu naquela paróquia, naquela igreja. O padre morava de frente para a nossa casa, o pároco, né? A casa paroquial era em frente à nossa casa. As pessoas passavam para ir para a missa e a gente estava ali sentado vendo as pessoas irem para a missa, sabe? Mas o que eu me lembro, assim, mesmo em relação à igreja e tudo, que Vitória Pedrina, que é Teresa de Jesus, ela nasceu... E ela nasceu à noite aqui em João Pessoa. E aí ligaram para dizer que Teresa tinha nascido, né? Eu tinha o quê? Eu tinha 12 anos quando Teresa nasceu. 11 ou 12 anos. E aí era a minha primeira sobrinha, minha boneca que ia nascer, né? Então era o pessoal indo pra missa. E eu gritando. Eu e meu irmão mais novo, né? Minha sobrinha nasceu! Aí as freiras iam passando para ir para as irmãs do Colégio Nossa Senhora de Luz, que moravam por trás de casa. Iam passando, aí a gente vai colocar, né, em ação de graças na missa, pelo nascimento da menina e tal. Meu Deus, essas lembranças, assim, sabe? Ali era o quintal da igreja, era a nossa casa. Que privilégio, né? Que privilégio ter vivido isso na primeira infância. Como foi a tua catequese? Minha catequese foi dentro de casa. Meus pais foram verdadeiramente meus primeiros catequistas. E isso era uma conversa natural ao redor da nossa mesa, né? Sempre tínhamos a oraçãozinha, era uma bolachinha, assim. Todo dia a gente lia um trecho da palavra e uma prece em relação à refeição. Comíamos sempre todos juntos, né? Esperávamos meu pai e meus irmãos chegarem, todos comiam juntos. Então, a minha catequese, ela se deu desses pequenos gestos. Até eu realmente ter a catequese, eu fiz a catequese no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, onde eu estudei. Iniciei aqui no Marista, que eu estudava aqui. Foi quando meu pai se aposentou e nós voltamos para Cajazeiras, porque minha avó adoeceu, minha mãe queria cuidar dela mais perto. E aí eu fiz minha primeira Eucaristia no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, em Cajazeiras. Mas foi assim, a minha catequese foi dentro de casa. Foi vendo os meus pais, a gente rezava o texto todas as noites em família. Aí meu pai abria para alguém fazer uma oração, aí a gente fazia, era uma coisa bem... Mas foi isso, foi assim, minha catequese. Que privilégio, né? Porque, assim, eu falo por mim, assim, eu não tive essa experiência, não que faltasse, assim, por parte da minha avó, por exemplo, a vivência da fé ali, mas eu não tive esse exemplo mesmo, assim, sabe? Essa vivência diária dentro de casa. É tanto que eu vim, vamos dizer assim... ter sede das coisas de Deus, eu já estava bem mais velha. Mas a gente vê o quanto é importante na formação das pessoas esse contato desde muito cedo, né? Eu tive contato muito cedo, né? Minha mãe, ela rezava o rosário todo dia e eu tive essa experiência, só que eu ficava bravo por causa dessa experiência. Porque eu era agitado, hiperativo, eu não conseguia ficar na igreja, não conseguia ficar num grupo de oração. Quando eu ia rezar o terço, eu ficava ansioso. Então, só que eu tive essa doutrina em casa, dos meus pais, porém chegava na hora de rezar, eu digo, não. Era chato, né? Era chato, porque eu não tinha entendimento também, né? Uhum. Eu não tinha entendimento. E depois foi passando o tempo, me afastei da igreja, voltei na adoração. Voltei mesmo... Né? Minha mãe disse que passou 30 anos rezando por mim para eu penso assim, sabe? Eu acho que meus pais ali, eles estavam preparando o terreno, sabe? Jogando as sementes. Nós éramos 5, né? Como apareceu naquela novela, né? Éramos 7, não éramos 5. Mas da mesma forma que eu vi tudo isso, meus irmãos também viram. Mas nem todos
viveram na sua adolescência vamos dizer, o florescer dessas sementinhas que estavam sendo ali plantadas, mas eles plantaram, sabe? E aí cada um foi também tomando seus caminhos, foram fazendo suas escolhas, foram tendo sua vida, né? E eu digo também que o meu reencontro com o Senhor foi na adoração, porque eu nunca estive afastada de Deus, Ele sempre esteve ali, no meu dia a dia. Mas era a minha vivência, mas ainda não era eu e o Senhor, sabe? Era muito ainda o Senhor que me passavam, não o íntimo, o meu, da beira do pulso, sabe? E aí, em adoração, ele me chamou pra conversar. Ele fisgou ali, né? E aí ficou só eu e ele, de verdade. E falando em adoração, como foi que você conheceu o diácono? Como foi essa? Ai, meu Deus. É adoração, vamos lá. Eu fazia parte do EJC. Alguns amigos da faculdade faziam parte do EJC, me apresentaram o EJC de auxiliadora, que na época era ali a paróquia onde o diácono servia. E a gente era apaixonado, todo mundo queria fazer parte do EJC de auxiliadora justamente por causa dessa vivência que se tinha. Não era apenas um EJC, assim, eram pessoas que realmente tinham encontrado esse diferente, sabe? E aí eu queria muito fazer parte desse EJC. Eu lembro que na época eu sempre morei no Bessa, mas nesse tempo aí da inscrição do encontro, nós fomos morar bem próximo do UNIP para diminuir gastos e tal, faculdade, filhos aqui morando em João Pessoa, meu pai tendo que bancar essa realidade toda. E aí eu fui morar nos fundos do UNIP, praticamente, né? Como é que a pessoa vai para o Bessa? E aí uma das coisas que era necessária era morar no bairro, né? E o Senhor, e agora? Mas aí fiz minha inscrição, comecei a fazer parte do EJC. Lá eu conheci muitos dos irmãos que hoje são os meus irmãos no Carisma. E engraçado, porque Deus ele vai costurando, né, a vida da gente, vai trazendo para onde ele realmente quer, se você é dócil e se deixa conduzir. E aí hoje, olhando para trás, eu percebo esse costurar de Deus, né? Mas ali, naquele começo, eram membros do EJC, né? E o diácono de primeira, eu não gostava muito. Para variar, né? A grande maioria das pessoas tiveram esse pré-conceito em relação a ele do início. Agora deixa eu explicar por quê. Porque o diácono tem aquele jeito de falar, né? Ele é muito ele, né? Ele não precisa bajular ninguém, ele não precisa passar a mão na cabeça de ninguém, né? Ele diz o que é certo, faz o que é certo. E eu achava ele muito prepotente, vamos dizer assim, autossuficiente, soberbo. Que cara, que nada a ver, precisa ser assim. Mas eu não estava aberta, sabe? E aí ele foi devagarzinho, com aquele jeito dele de pastor, me pescando, que uma característica do nosso pai fundador é que ele é realmente pescador. E aí nesse íntere do EJC e dessa, né, certo distanciamento do diácono, meu pai adoeceu, né? Eu descobri que meu pai estava com câncer no EJC. Inclusive, no dia, nós estávamos tendo uma formação sobre morte. E foi quando nós soubemos que meu pai estava, né, já com metástase do câncer dele e tal. Já descobrimos com a metástase. Então, tivemos logo em seguida a segunda etapa do EJC. Era um retiro fechado na época. E eu estava lá numa adoração no sábado à noite. E eu não estava muito amiga de Deus nesse dia. Estava bem triste. E aí eu estava na porta da capela, muito fechada na oração. Eu não conseguia colocar em palavras o que eu estava sentindo ali. E o diácono veio com Jesus até mim, colocou Jesus em mim. E naquele dia ali, eu acho que foi quando as nossas almas se encontraram, sabe? Porque ele disse assim: o amor de Cristo nos une de hoje por diante. Não existia nem comunidade, gente. Não existia nem a primeira casa, entende? E eu passei aquele dia a olhar ele como um pastor, sabe? Meus ouvidos se abriram para ouvir a condução dele sem questionamento, sabe? Eu tentei me abrir realmente, porque não era ele, era Deus querendo me cuidar, falar comigo, né? E eu estava necessitando naquele momento. Então, toda a doença do meu pai, eu vivi no EJC. Então, irmãos como eu vou chorar. Carline, Aline, de Tiago,
Na época, nós éramos formadores dos círculos e eles viveram as formações comigo na época que meu pai descobriu a doença. Então, quando meu pai chegou a ter estágio terminal, aí ele tinha feito uma quimio e voltou para Cajazeiras. Eu tinha ido no final de semana deixar meu pai em Cajazeiras. Fui com a roupa de passar um final de semana. E aí, Nando foi buscar os exames dele e o médico disse que não teria mais tratamento. E dali, inclusive, no final de semana que ele tinha voltado de uma quimio, estava tendo um encontro da diocese dos padres e ele estava com uma banquinha de livros vendendo lá. E estava eu e meu irmão ajudando ele. Aí, naquele dia ali, eu falei pro meu irmão, né, o que não tinha dito. Meu irmão já catou meu pai lá mesmo, contou para ele. E a partir daquele dia, ele não saiu mais de casa, se resguardando para poder ter mais qualidade de tempo com a gente. Então, ali ele começou a conversar com todos, contar, né, como seria a partir dali. E ali eu não voltei mais para João Pessoa. Eu trabalhava na época, eu era advogada, eu trabalhava na Procuradoria do Estado. Eu não voltei. Eu deixei tudo porque naquele momento ali era a minha despedida com meu pai. Eu sabia que eu não viveria aquilo mais. O resto eu poderia correr atrás depois, né? E ali o diácono me acompanhou em tudo, mesmo longe. E os meninos foram... Teve o lançamento do CD do Ministério na Maná. E eu não estava, foi dia 8 de dezembro. Eu estava em Cajazeiras com meu pai em estado terminal. Meu pai faleceu dia 20 de dezembro. E os meninos foram me visitar em Cajazeiras, se juntaram todos do grupo. E a Aline e Carline. Também, a Aline não chegou aí, mas eles fizeram cartinha, fizeram mensagem, fizeram tudo. Mas os meninos foram. E a Carline foi também. E eu recebi o CD da comunidade. Que hoje é a comunidade, mas na época era o ministério. E meu pai faleceu numa segunda-feira. Num sábado eu mandei mensagem pro diácono. Porque Dom José tinha ido visitar meu pai. Tinha ido desejar a ele um Feliz Natal, essas coisas, porque ele ia sair em missão. Porque a Diocese de Cajazeiras ela é bem extensa. E ele ia sair em missão nesse período, indo para esses interiorzinhos mesmo, né? E aí ele foi visitar meu pai. E aí quando ele foi visitar meu pai se confessou, chorou, né? Conversou com ele lá. E eu lembro de quando eu levei Dom José no quarto, meu pai falou assim: Dom, a minha sexta tá muito comprida. Minha sexta-feira tá muito comprida. Aí o Dom olhou pra ele e disse assim: mas o seu domingo será eterno. Aí eu entendi, né? Que meu pai tava começando a sentir que tava cada vez mais perto. Senti também a angústia desse encontro chegando, né? E aí, quando o Dom saiu do quarto, ele sentou com minha mãe e conduziu uma oração de entrega com a minha mãe. E aí, quando o Dom saiu lá de casa, eu mandei uma mensagem pro diácono, perguntando se era errado, se era pecado. Eu pedi a Deus que tudo aquilo se acabasse, né? Porque não estava mais suportando. Até então, eu acreditava que meu pai iria se curar, sabe? Eu nunca tomei pra mim que, mesmo sabendo de todo o contexto, que isso chegaria a esse final. E o diácono disse assim: filha, se ajoelhe aonde você estiver e entregue, porque tudo que nós temos de mais precioso, nós entregamos a quem é o precioso das nossas vidas. E na época o diácono vivia também a entrega dele da avó, né, Dona Silvia. E aí, na segunda-feira, meu pai faleceu. Então, assim, o diácono, ele esteve daquele dia e aí foi por diante, né? Mas eu viajei demais para poder chegar em adoração. Então, vamos lá. Lá era o JC. E aí, como eu falei, né? A Maná, o diácono ia lá, fazia as adorações. Eu fui algumas vezes, porque eu estava nesse contexto com meu pai em Cajazeiras, né? Mas participava. E aí, um belo dia, o diácono mandou uma mensagem para alguns antigos da JC, dizendo que essa adoração sairia da Maná e iria para Auxílio. E que seria naquela semana ali, né, naquela terça, e que ficaria muito feliz se nós estivéssemos. E aí eu recebi aquilo, eu fiz, olha só, viu? Eu fiz, não, vamos ajudar o diácono? Vamos, porque eu acho que não vai dar muita gente.
E o diácono está acostumado com a maná, né? Muitas pessoas. Vamos para ele não ficar triste. Eu acho que tinham umas 40 pessoas na adoração. Mas aquela primeira adoração, eu acho que ali foi o meu pulso, sabe assim? Foi o Senhor, né, perguntando meu nome, chamando, trazendo para perto. E ali eu vivia a minha infertilidade também, né? Aí meu pai faleceu, tudo, né? Aí eu casei, logo em seguida que eu casei, eu já tive um episódio. E aí eu comecei a me deparar com essa infertilidade, né? E ali, o motivo que me levou para a constância a partir daquela terça-feira era a minha infertilidade. Só que não era, né? E daquelas adorações de terça, naquele mesmo ano teve o primeiro enxeivos. E aí eu disse, não, a gente vai, né? Não, vamos para o primeiro enxeivos. E no primeiro enxeivos, ai, Senhor, o céu se abriu, eu me deparei nos dons do Espírito, coisa que eu não era aberta aos dons do Espírito. Por isso que eu digo, eu conhecia Jesus, mas eu ainda não tinha, né, sentado com ele. Assim. E ali eu vi os dons acontecendo, eu vi os meus irmãos da JC se abrindo a esses dons. Tem um episódio assim bem engraçado, porque... Pode ficar falando assim? Pode, tá ótimo. Porque eu tô aqui que se deixar eu falo mais. Tá ótimo. Aí, o diácono, como foi o nosso formador, dos formadores, né, do JC, ele ensinou a gente ali naquela época que alguns fenômenos da renovação carismática eram histeria coletiva. Então, eu tomei aquilo pra mim. Não, isso é histeria coletiva, né? E aí, no Enxeivos, no sábado, o padre que foi conduzir a adoração à noite foi o padre Moacir. Aí, o padre Moacir chegou e todo mundo já falando, esse padre é muito ungido, muito cheio dos dons do Espírito, ele consegue perceber até os pensamentos das pessoas. Eu quero mesmo ver meus pensamentos. E aí, quando o padre começou a celebração, ele já foi logo dizendo, tem gente que tá achando que eu leio pensamentos. Eu não leio pensamento nenhum. Eu ajo na moção do Espírito. E aí ele já foi dizendo assim, eu celebro a liturgia do amor. Aí já foi pagando Jesus e fazendo passeio com Jesus. E metade da igreja repousou. Aí eu peguei Nanda assim pelo braço e eu disse, tu não cai não. Tu não cai não, tu fica de pé aí. Porque o diácono disse que isso é histeria coletiva. Aí eu lembro do padre se aproximando e eu segurando na mão de Nanda. A minha oração era assim, o Deus que eu sirvo é mais forte. O meu Senhor não vai me deixar cair nessa ilusão, nessa mentira. Gente, oh meu Deus. Aí fiquei de olho de quem estava em pé. E eu já conhecia Ney, né? Do início todo do AJC, Ney até hoje. É o meu irmão mais velho, assim. E aí, quando eu vi Ney de pé, eu disse, é Ney. Eu vou conversar com Ney. Então, quando terminou, né? Eu fui atrás de Ney. Eu lembro que eu chorando, desesperada. Ney, o que é isso que tá acontecendo? Meus irmãos, tudo aí, repousando. Que é isso? Que loucura é essa, Ney? O Diácono tá louco? Ele ensinou a gente que isso tudo era histeria, não sei o quê. Aí Ney falou, minha irmã, calma. Nós estamos em oração desde ontem. Estamos clamando o Espírito Santo. Comungamos, né, o Senhor. Nós estamos em unidade com o Espírito. E na palavra diz que há diversidade de dons, que o Senhor não nos quer que fiquemos, né, na ignorância. E aí ele foi me acalmando. Aí depois eu não dormi mais porque eu fiquei pensando o quê? Que eu estava pecando contra o Espírito Santo. Pronto, então começou ali naquele enxeves. No outro dia eu tive a minha experiência, assim. Eu parei de ficar... que eu sempre tive a tendência de ter conceitos antes das coisas, sabe? Hoje não, hoje eu sou livre. Né? Mas naquela época era muito assim. Então, eu criei conceitos também em relação a isso, em relação ao que estava acontecendo ali de novo na minha frente. Mas aí, no outro dia, no domingo, o diácono logo cedo já foi explicando, pediu perdão a gente, reconheceu que ele estava também sendo desconstruído, né? E pediu perdão em que sentido? Que ele nos formou, né? Com essa verdade, assim, né? De que seria... coisas da cabeça e não são, e aí ele chorou, pediu perdão, explicou, disse que ele estava enfrentando essa desconstrução, o olhar julgador do clero, né, também em relação a isso, porque ele era assim também dentro do clero, então, aí eu disse, não, então,
eu estou em casa, né? Eu estou sendo cuidada, meus irmãos também não iriam me deixar, meu pai não iria me deixar viver isso, então me abri. E aí eu tive minha experiência, senti, e daquele dia em diante, eu tive uma conversa com o diácono, e ele disse, filha, a gente vai... Na segunda, eu tive uma conversa com ele, aí lá em Auxílio, aí ele disse, na segunda nós vamos nos reunir na casa, né, lá na Gemir, falou direitinho onde era. E aí eu fui para essa reunião, foi a primeira reunião com luz na casa. E daquele dia em diante, eu nunca mais saí, nem sairei, porque eu encontrei o meu caminho. Eu ainda cheguei a ir naquela casa, frequentar naquela casa. Eu conheci o diácono mais ou menos em final de 2014. E aí ele fazia os atendimentos lá em Auxílio, né? Era. E depois ele passou a fazer os atendimentos Na lá na casa. casa. Aí eu ia. Só que assim, quando eu cheguei, a casa já estava organizada, todo aquele jardim, já tinha aquele gramado ali na frente, que tinha uma árvore, né? Que tinha umas folhas grandes. Eu gostava de ficar esperando por ele deitada naquele gramado. Eu gostava de ficar deitada Ai, era lá. muito. Só tinha aquela árvore, assim, comparando com toda a natureza que a gente tem nas nossas casas Sim. hoje, não, era aquela árvore, vamos dizer assim. O resto era tudo entulho, mas aquela árvore falou tanto aos nossos corações. É. E eu cheguei a frequentar, mas como eu sempre deu, eu não estava pronta. Tem o tempo, né? Tem o tempo Tem certo. o tempo certo. E eu quero voltar num assunto. Tu Uhum. falou Nando, né? Nando é teu esposo. Mas Ah. da onde que surgiu o Nando na vida de Nando Herta? surgiu na Como é minha que vida. é? Como é que Nando e Herta se conheceram? Foi por causa da igreja? Não foi? Conta aí pra gente como é que foi. Nando, aí eu volto a dizer, né? Deus vai costurando, né? Eu e Nando estudamos no mesmo colégio, que foi o Marista. Nós estudamos, mas não estudávamos juntos. Nós fizemos cultura na mesma época, no mesmo lugar, e nunca nos conhecemos. Aí, na adolescência e juventude, para preparação para o vestibular, fizemos cursinho na mesma época, no mesmo local, e nunca nos conhecemos. Nos conhecemos na faculdade. Eu acho que eu fiz direito para conhecer Nando. Porque os desígnios de Deus, para mim, já eram outros, né? Desde sempre. Mas eu fiz direito, sou formada em direito, sou advogada. E conheci Nando na faculdade. Quando eu conheci Nando, Nando era completamente diferente de mim. Eu era meio hippie, sabe? Eu gostava das coisas assim. E Nando era aquele Mauricinho, boyzinho, né? Era muito diferente. Mas nós tínhamos um grupo de estudos. Nando, eu admiro muito quem é estudioso, sabe? Quem busca, quem tem responsabilidades. Então, isso chamou a atenção nele. E a gente tinha um grupo de estudos. E nós estávamos sempre nos reunindo para estudar. E aí foi quando eu fui conhecendo o Nando melhor. E aí ele veio falar essas coisas comigo, né? Sobre namorar, sobre dizer que estava interessado em mim. Mas a gente ia ficar tão amigo que eu não via essa possibilidade. Eu tinha medo de estragar a nossa amizade, que era tão forte ali já, né? E nós éramos tão amigos que ele me contava tudo. Eu acho que o erro foi aí. Ele me contou muitas coisas que eu não precisava saber. Entendeu? Então eu achava, não vai dar certo, esse menino não vai dar certo comigo. Nesse sentido, né? E aí, ele, ao longo de um ano, ele me procurou 3 vezes para falar sobre namoro. E as 3 vezes eu disse que não, para não estragar nossa amizade e tal. E uma dessas vezes ele me deu um livro que era assim, Em Busca do Príncipe Encantado. Ai, Senhor, não rolou, né? E aí, na última vez, na terceira e última vez, ele disse, olha, é a última vez que eu tô vindo falar com você sobre isso. Aí, quando ele disse a última vez, eu fiz, não, peraí, eu preciso pelo menos conversar com ele, né? E aí, nós fomos conversar, né? Foi no dia 6 de maio de 2006. Acho que eu sou ruim de data, certo? Mas foi uma coisa assim. Eu lembro porque o aniversário de Lorena foi um dia antes. Aí, nessa conversa, não tira onda comigo, até hoje ele vai morrer de rir. Eu cheguei pra ele pra dizer, né? Eu construí um muro. Realmente, eu construí um muro. Eu tive um namorado, meu primeiro namorado foram 5 anos. E aí eu descobri que... Descobri não, ele revelou pra mim que era homossexual, né, e tal. E isso me bloqueou, sabe? Eu me fechei realmente pras pessoas. Então, eu disse a ele, olha, eu construí um muro, né, de proteção mesmo, eu não queria me machucar novamente. Então, se for para me machucar, eu queria muito que você desistisse,
não faça isso comigo, você é meu amigo. Eu não tô preparada pra sofrer, né? Me deixou muitas marcas esse relacionamento. Então, ele disse, não, eu não tô aqui brincando, pelo contrário, na verdade eu nem sei porque eu tô insistindo tanto. Aliás, eu sei, Deus está pedindo. E nós não tínhamos essa vida assim, sabe? Vivíamos no RJC, mas não era essa profundidade que é hoje. Nem éramos abertos a dons, profecias, palavras de ciência, essas coisas, não. E aí ele disse isso. Eu não consigo entender, mas Deus me pede para cuidar de você, para estar com você. E eu quero tentar. Então a gente nem ficou, a gente naquele dia começou a namorar. E aí com uns 2 meses de namoro, Nando, a gente foi pro cinema, ele foi me deixar em casa. Quando eu abri a porta do carro para descer, hoje eu entendo, eu tive uma visualização, mas naquele tempo eu não entendia, né? Eu vi como se eu estivesse olhando de cima, assim, sabe? A nossa história acontecendo ali. Mas eu já era casada com ele. Então era como se fosse uma memória, um déjà vu, sabe? Uhum. Aí eu senti que realmente era ele. E aí, Nando, com 2 meses de namoro, me deu prato, copo, xícara. Já, cada mês dava alguma coisa. Aí ele me dava essas coisas. Eu fazia, pai, pelo amor de Deus, esse menino tá me dando prato, xícara, copo. Aí, pai, eu já gostei dele. Esse menino olha... Um homem prato, já montou na casa, tá vendo? E aí eu conheci Nando assim. Nós éramos amigos, né? Uhum. E passamos de uma amizade pra uma parceria, um amor, assim, que, ai, meu Deus, hoje eu sou o que sou também, porque tenho Nando na minha vida. E ele foi um grande companheiro na doença do meu pai. Nando, eu não sei também como eu teria enfrentado isso. Tudo, foram 4 anos, né, de tratamento. E era muito eu e meu pai ali naquele momento. E Nando foi esse suporte, Nando foi um filho para meu pai também ali naquele momento. Só para vocês terem ideia, né? Quando meu pai foi para Cajazeiras, ele passou 4 meses ainda, né? Cajazeiras. Eu não voltei. Lembra que eu falei que eu não voltei? Nando ia todo fim de semana. 400 e não sei quantos quilômetros. 543 quilômetros. 43 quilômetros. No Guanabara. Ia na sexta à noite depois do trabalho, voltava no domingo à noite, chegava na segunda de manhã e ia direto pro trabalho. Para que eu e meu irmão pudéssemos descansar. E ele ficava à noite com meu pai, ele cozinhava para meu pai. Quando a gente tinha químio, meu pai não conseguia comer nada. E Nando ia lá em casa antes de trabalhar, deixava uma canjinha, que era a única coisa que meu pai conseguia comer, pronta. Quando ele voltava do trabalho, ele fazia a canja da noite para meu pai. Então, Nando foi assim, foi muito, muito fundamental para mim. Então, desde o começo, fomos sempre muito parceiros. Foi Deus que mandou ele mesmo para cuidar de mim. Fora que somos irmãos de carisma, né? A gente sentiu um bocado de similaridades aí na história. Foi. Porque a gente se tornou muito amigos antes do nosso namoro, né? E eu não queria namorar, por mais assim, ele nunca chegou abertamente e disse, não, eu quero namorar. Mas assim, a gente sabe quando sempre, a pessoa né? Nando falou. Tá interessada. Basei nunca falou, não. Mas eu era resistente. Eu era resistente justamente por conta disso. Eu tinha medo, porque assim, meus relacionamentos já tinham dado tão errado. Se eu dou esse passo aqui, eu vou perder essa pessoa. Porque provavelmente depois que se terminasse um relacionamento como amigo não é tão certo, bom, né? Eu vou perder até o amigo. Eu tinha medo disso. Pronto, eu passei exatamente por isso. Aí o que foi que eu fiz? Dei um chá de sumiço nele. Passei um fim de semana sem falar com ele. Sem responder uma mensagem. Não, ela não falou. Simplesmente ela. A gente já tava na pandemia, né? Era pandemia, então tava todo mundo isolado. Assim, ai, meu Deus, ela tá doente. Não, sexta-feira não falou nada. Sábado nada, domingo nada. Eu digo, rapaz do céu, o que eu fiz? Eu fui procurar as mensagens, né? Não escrevi nada demais. O sogro dizia até que ele chorou. Eu chorei. Meu pai disse que eu chorei mesmo. Aí, foi segunda, né? Foi aniversário de Lorena. Aniversário de Lorena. Quando tu falou um dia... Depois do aniversário de Lorena. Do aniversário de Lorena. No dia do aniversário de Lorena foi o dia que a gente foi Lorena, conversar. foi no dia que a gente foi conversar. Que a gente conversou. Olha aí. Eu acho que o aniversário de Lorena tá começando a virar uma data significativa, assim, nas histórias, tá vendo? Casais. É tanto que Lorena é nossa madrinha. É minha madrinha também. Né? Ela é minha madrinha também. De casamento. Foi ela que... E ela foi uma intercessora pro nosso relacionamento. Porque ela falava, né?
Ela falava. Antes mesmo até ela acho que dava umas indiretas assim, sabe? Dizia, ei, ó. Todo mundo nota, menos a gente, né? Ó. Te amo, nega. Pois é. Foi. Mas continuando. Se deixar, eu converso aqui até... Vamos embora. Nando, Herta, comunidade em adoração, primeira casa. Eu sei que ali na primeira casa já aconteceu muita coisa na vida de vocês já casados, vocês já nessa busca de construir a família de vocês e aí o diagnóstico da sua infertilidade. Né? E eu lembro que você falou acho que foi no meu retiro do vocacional, lá no Cairóis, que você falou como foi viver esse momento. Então, se você se sentir confortável, quiser Eu nem me partilhar. lembro disso. Eu lembro que suas palavras... Como eu disse, né? Eu acho que Deus, ele já tinha um propósito, ele tem desde todo sempre um propósito para cada um. E no propósito da minha vida e da vida de Nando, que seria uma só, o Senhor colocou, a gente escolhe, né? A gente decide, mas o Senhor tem também as escolhas dele e ele fica aqui, né? Vendo o que é que a gente vai fazendo ali na nossa liberdade. E aí Nando, ele surgiu na minha vida como essa pessoa que desde o início já foi lutando comigo as minhas lutas. Eu nunca lutei sozinha, eu sempre tive Nando ali comigo, como eu também sempre lutei as lutas dele. E a nossa intenção sempre foi casar, né? Nós namoramos 6 anos e um dia estávamos numa formação na casa do diácono sobre Eucaristia e o diácono vai para um caminho e entrou em matrimônio, né? Nós éramos ali namorados. Acho que a gente tinha ali o quê? 4 anos de namoro. E aí o diácono foi, pediu a agenda, pediu para Dani trazer a agenda e já marcou ali o nosso casamento. Adoro. E a gente saiu dali com data de casamento já. Então, quando nós nos casamos, meu pai já tinha falecido. Faziam 9 meses que meu pai tinha falecido. E com 6 meses de casado, nós estávamos em Cajazeiras e eu senti uma dor muito forte, que eu não conseguia respirar, eu não conseguia me erguer, eu não conseguia andar da dor. Minha tia médica, a gente ligou para ela, foi dizendo mais ou menos o que eu estava sentindo, ela foi tentando fazer ali uma anamnese. E aí ela disse, quanto tempo faz que ela menstruou? Eu sempre tive muito irregular meu ciclo, sabe? Sempre, desde jovenzinha. Minha menarca foi com 14 anos, já foi uma coisa assim bem tardia. E aí ela disse, não é normal esse atraso todo. Talvez ela esteja com a gestação ectópica. Coloca ela no carro, vem embora pra João Pessoa agora. E aí nós fomos, eu fui o caminho todinho chorando, porque eu disse, eu nem esperava estar grávida, 6 meses casada. Mas eu nunca fiz nada pra, de algum modo, bloquear a vontade de Deus nesse sentido, sabe? Então, não fazia uso de nada, mas também não era uma coisa que a gente se planejava naquele momento. E aí eu fui o caminho todo, meu Deus, eu nem esperava ser mãe, agora uma gravidez ectópica que não vai, né, evoluir, e ainda corro risco de ter algum problema. Cuide dessa criança, cuide de mim. Chegamos, fomos direto para o hospital, fizemos os exames e tal, não era gravidez ectópica, era um cisto hemorrágico. E a partir dali, eu comecei opa, tem alguma coisa aqui errada em mim, né? Eu comecei para médico, investigar, e a médica, não, 6 meses? Não, a partir de agora você quer engravidar, então vamos esperar 1 ano, se não acontecer, a gente... Aí 1 ano, nada. Não, infertilidade mais ou menos com 2 anos, sem nenhuma barreira, não. E aí, sempre empurrando, né? E esse desejo na gente aumentando e essas interrogações aumentando. E aí, foi o tempo passando e nada acontecia. E foi quando nós começamos a investigar. E aí, foi uma avalanche de resultados horríveis, né? Eu tinha praticamente todas as doenças que podem causar infertilidade, né, na mulher. Eu tinha, né? Ovário policístico, eu não ovulava há mais de 1 ano, o meu útero, ele é um formato assim, de coração. Se você vê o exame, ele é bicorno,
E eu tinha uma das trompas enoveladas. Mas a outra era normal, né? Ok. E aí, fui para um médico aqui. A minha médica daqui me orientou a buscar uma médica em Recife. E quando eu fui nessa médica de Recife, aí foi um banho de água gelada, assim. Ela disse que, pelo meu quadro, eu só seria mãe. Aí eu não entendo muito bem a parte, né, científica. Eu só teria de 20 a 15% de chances de engravidar. E ainda assim teria que ser por inseminação. E para fazer a inseminação, eu teria que passar por uma cirurgia que ela só confiaria fazer a inseminação se fosse a cirurgia feita com esse médico que era amigo dela. É tanto que ela que conseguiu a consulta para mim, era um bambambam lá de Recife. E aí nós fomos. E ele foi outro banho de água gelada, altamente frio. E o meu prognóstico era muito ruim. E na época nós não tínhamos condições de fazer a cirurgia particular. E pelo plano, eu lembro demais que ele pegou assim, olhou e fez: tá vendo isso aqui, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Tudo pelo plano. Se quiser entrar e esperar. E aí, paralelo a isso, a comunidade ela já existia. Mas ainda não como comunidade, né? Era um centro pastoral, a gente vivia ali aquele, como se fosse um grupo de oração, a descoberta das coisas. Mas isso já era tema, né, das nossas orações, até dos nossos atendimentos com o diácono, das nossas muitas conversas, eu e Nando, lágrimas, né, e tudo. E aí, é um pulo grande, porque foram anos nesse processo. E aí nós já estávamos na segunda casa, quando o Senhor revelou, né, a terra da promessa, revelou, né, o sonho dele para em adoração. E aí nós tivemos uma quarta de vivência. Éramos poucos, estávamos na casa, mas éramos todos ali reunidos numa quarta de vivência. E o diácono ia passando com Jesus. Foi em mim, saiu. E eu saí de onde eu estava, fui e abracei Nando. Quando eu abracei Nando, o diácono volta com Jesus. Coloca Jesus sobre nós, assim, e nos cobre com o véu almeral, né? E a gente repousa. Né? Eu repouso para um lado, Nando repousa para o outro, e o diácono repousa para o outro. E ali cada um teve o seu momento, né? No meu momento, o Senhor me pedia, era muito claro, assim. Eu estava em repouso, eu escutava todas as pessoas orando em língua intensamente, mas eu não conseguia ter dimensão de que tinha havido esse... Eu achava que só eu tinha repousado. E ali eu via como se eu estivesse naquela passagem, né, de Pedro andando sobre as águas, mas era muito escuro. E as águas se moviam como uma tempestade mesmo. E o Senhor estava na margem e dizia assim: deixe tudo que você consegue. E aí eu dizia: deixa o quê? Eu não tenho nada? Vou deixar o quê? Mas aí o Espírito vai conduzindo, né, em oração. E aí vinha claramente à minha mente tudo que eu precisaria deixar. A primeira coisa que vinha no meu coração era esse amor totalmente dependente de Nando que você tem. E eu não achava nem que eu tinha, né? Depois é esse seu desejo enlouquecido de ser mãe. Por que era enlouquecido? Já estava me adoecendo mesmo. Minha vida meio que estava parada. Eu não via mais graça em nada por esse sonho, sabe? E várias outras questões ele foi trazendo assim à tona. E eu começava, pela condução do Espírito, entregar essas coisas a Deus. Porque eu jamais teria força de entregar essas coisas a Deus. E fui entregando. E aí essa escuridão ia virando dia. E aí eu chegava do outro lado da margem, o Senhor me abraçava, me acolhia. E aí quando eu acordei, né, eu vi que Jesus estava caído no diácono, que o diácono tinha repousado, que não estava repousado do outro lado. E a primeira coisa que eu pensei foi: carrego da gota. Como eu tô, Senhor? Derrubei o diácono, derrubei Jesus, derrubei não. E esse dia ficou até conhecido como strike, né? E eu já derrubei Jesus 2 vezes. Eu sou a pessoa que derrubou Jesus. Aí eu peguei Nando assim, me abracei com ele, né? E fiquei: o que foi que aconteceu? Aí Nando, a gente conversa em casa. E aí quando a gente chegou, aí o diácono se levantou e proclamou, né, que havia um novo tempo para em adoração, que Deus estava movendo as coisas e as pessoas e que a gente precisava estar preparado para esse novo tempo. E aí ele dizia, né, que coisas estariam
tomando forma, né? Que o mover de Deus estaria realmente acontecendo ali. E aí Nando me falou que Deus falava para ele diretamente, que ele deixasse de ser espectador e entrasse como diretamente na obra, que Deus precisava dele diretamente, que ele precisava deixar também, né, as coisas para que a obra de Deus acontecesse e que parte dela passaria por ele. E aí foi quando ele encontrou a terra e toda essa história. Então, voltando para a infertilidade. Nessa consulta, quando passaram para nós os valores e tudo, era o valor do que nós tínhamos. E aí eu lembro demais que eu fui, chegando de Recife, a gente foi para a segunda casa. Os irmãos de vida já moravam ali, né? E eu fui para Jesus. Nando ficou conversando com o irmão Leão. E eu fui para Jesus e eu chorava, eu fazia, Senhor, eu vou querer fazer essa fertilização, mas eu não quero fazer. Porque eu sei que isso não te agrada, eu sei que o Senhor não quer isso. Eu sei que o Senhor pode agir na minha vida, não sei como, mas o Senhor quer agir na minha vida. Mas eu vou querer fazer. Então me ajude. Eu não quero ferir seu coração, eu não quero ir contra o Senhor, contra a sua vontade. Só que eu gritava. Eu não rezava baixo, eu gritava. Era como se estivesse vomitando aqui, né? Aí chega Nando, chega o irmão Leão, entra lá em Jesus. Que é isso? O que é que tá acontecendo e tal? E eu, Nando, pelo amor de Deus, não me deixe fazer isso. Eu vou querer fazer. Aí Nando disse, você vai fazer com outra pessoa. Porque eu não faço. E foi quando surgiu a terra, né? E aí o valor que nós iríamos usar para a fertilização foi o valor que nós ofertamos a Deus. Um mês depois eu estava grávida. Caramba. Naturalmente. Então, não estou dizendo que nós demos e o Senhor nos deu. Não é isso. Se eu tivesse repousado sozinha, não teria acreditado em mim. Sabe? Eu também não teria coragem de fazer as entregas que eu fiz e faço até hoje. A partir daquele dia ali, daquele momento que eu faço até hoje. E Nando também não conseguiria, porque ele iria vir me falar determinadas coisas. Por exemplo, eu vou dar tal valor para a comunidade. Eu ia dizer, você é louco? O dinheiro da minha fertilização, que eu não era tão, né? Eu tava louca naquele momento ali. Louco que eu digo assim, eu tava muito consumida, né? Por esses sentimentos. Eu não ia permitir. Então, o Senhor conduziu de tal maneira que, como sempre fomos muito unidos em tudo que a gente vivia, decidia e tudo, o Senhor tocou nos dois e agiu nos dois, né? E fez nos dois. E os dois assumiram a partir dali, Nando do jeito dele, né? Na maneira que ele pode contribuir como aliança, e eu na minha maneira, né? Como vida. Então, a fertilização, a comunidade, ou a infertilidade, né? A comunidade e o agir de Deus nas nossas vidas foi tudo junto. Já foi desde sempre. Uma coisa que eu lembro muito do testemunho que você deu lá no nosso retiro do vocacional, inclusive eu tava lembrando agora, Monique estava grávida de Cacá naquela época, e vocês deram esse testemunho juntas, né, falando de como foi que Monique passou por algo muito parecido. Inclusive Monique, em breve, fica o aviso. Monique é minha comadre, minha irmã, minha amiga, tudo. Cacá é minha afilhada. Eles são nossos padrinhos de casamento, né? São. Monique Popota. Mas assim, voltando ao assunto, uma coisa que eu lembro muito, assim, que me marcou foi, e eu lembro nessa cena, assim, muito bem, assim, Nando do seu lado, lá na frente, vocês testemunhando, e você dizendo, assim, que chegou num momento que estava tão consumida por isso, que aí Nando dizia, vamos ter calma, vamos ter tranquilidade. Veja o que Deus fez com Monique. E você dizia, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Aí, e tipo assim, pra mim era uma coisa, você falando isso daquele jeito assim, eu pensando, minha gente, como é que essa mulher não tem fé? Quem sou eu, né? Quem sou eu? E eu lembro muito disso, assim, e me marcou muito, assim, essa sua fala, sabe? E ver como Deus agiu na sua vida, assim, para que a sua fé, que naquele momento você anunciava que não tinha, fizesse com que nós tivéssemos fé também. Eu não quero chorar, hoje eu não quero chorar. Deus faz isso nas nossas vidas, né? Monique faz parte dos momentos mais difíceis, mas também mais cheios da graça de Deus na minha vida. Nós vivemos ali a infertilidade, as dores disso juntos. É tanto que o grupo Filhos do Milagre
surgiu das nossas dores. É porque falar assim não consegue colocar exatamente o que a gente viveu ali. E a gente não só vivia as dores da infertilidade, como se permitir ser conduzido na vontade de Deus, mesmo não sendo a nossa vontade. É tanto que foi surgindo ali nas nossas orações, nas nossas partilhas, porque nós íamos muito às casas. Rezar, adorar, partilhar, viver juntos. As dores, por exemplo, as dores de Yane ali eram as minhas dores. Eu ia pra lá pra ficar conversando com Yane, pra acalmar ela, pra rezar com ela. Então era muito assim, sabe? Não que hoje não seja, mas ali como nós éramos poucos, era mais perceptível, vamos dizer assim. E eu lembro de muitos momentos assim. E eu comecei ali, e Monique também, a sentirmos um mover de Deus, de que Ele queria a nossa fidelidade, seja qual fosse a vontade dEle. É tanto que nós começamos a sentir ali um chamado para adoção, né? Tanto eu quanto Monique. E nós não sabíamos, a gente não falava exatamente assim, mas a gente meio que nas partilhas questionava assim, mas será que Deus não está querendo uma outra coisa? Será que Deus não está pedindo de nós uma outra coisa? Né? E aí o diácono teve uma emoção, né? Teve uma visualização, me revelou algumas coisas, eu fui avessa no começo, depois fui me abrindo, né? Como sempre, eu sempre tenho, né? O baque, depois eu... Por isso que às vezes eu digo que eu sou... A queda do cavalo para depois tirar as escamas. E aí Monique e Popota foram conversar com ele sem terem comentado nada com a gente. Mas viam essas partilhas assim, né? Será que não é gerar pelo coração que Deus está pedindo? Mas não entrava exatamente na palavra, assim, nas coisas. E aí, quando eles foram conversar com o diácono disse que estava sentindo que Deus estava movendo, né? Outros casais, inclusive já tinha uma pessoa que no caso era eu, que vivia isso tudo. E aí foi quando nós começamos a ter essas partilhas abertas, assim, né? A gente começou a pesquisar, começou a buscar testemunhos de pessoas que viviam isso, que viveram isso, qual era o caminho para se viver isso. E aí eu entro nesse outro milagre da minha vida, né? Nesse outro mover de Deus, em que Monique também faz parte, né? E aí quando a gente colocou a nossa documentação, deu entrada no processo, não tinha gravidez, não tinha criança, não tinha nada. E aí Monique engravida de Olivia, né? E eu tenho um amor por Olivia, assim, porque é como se fosse minha também, porque eu participei daquilo ali tudo, né? Sei que era Deus nos forjando, sabe? Ele não queria nos dar filhos, né? Ele queria levantar uma geração de adoradores. Então ele tinha que preparar a gente, né? E os que viriam. E aí eu lembro demais que eu liguei pra ela, eu disse, minha irmã, bendito seja Deus, como é que pode? O que é isso? Isso é o impossível de Deus acontecendo nos nossos olhos, né? E aí Nando disse isso, veja o que Deus fez com Monique. E eu disse, mas eu não tenho a fé de Monique. Eu não tenho fé. Como Monique, não tenho. E aí fomos para a nossa entrevista. E eu tinha descoberto que estava grávida de Luísa fazia uma semana. E aí a assistente social, o psicólogo, perguntou, né? A primeira pergunta, qual o motivo da adoção, né? De vocês terem procurado a adoção. E aí eu falei, né? Se fosse alguns meses atrás, eu diria que é porque eu sou infértil. Agora eu digo que é porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque eu poderia ter seguido com o processo e ter ficado sabendo só depois. Mas saber uma semana antes, né, da entrevista, é Deus mesmo. E assim foram acontecendo vários milagres de Deus nas nossas vidas. Aí agora a gente entra na Herta mãe, né? Na maternidade. Porque é mãe de Luísa, é mãe de Maria, é mãe de José, mas também tem outros filhos que não estão aqui com a gente hoje fisicamente, né? Mas estão na companhia dos santos, na companhia de Deus. Se sentir à vontade para nos contar como foi essa experiência também. Essa experiência. Como eu disse, né? Tudo é graça de Deus.
Depende de como a gente enxerga todo o mover de Deus na nossa vida, né? Então, nos momentos de dores na minha vida, foram os momentos em que Deus mais me falou. Então, eu não tenho problema de falar disso. Pra mim, isso não é uma dor. Eu me emociono porque tem amor, né? E me emociono por ver o amor de Deus pela minha família. Então, tivemos Luísa, né? Uma gestação totalmente natural, saudável. Não tive nenhuma intercorrência. Luísa nasceu. Com 8 meses, eu engravidei de Bento. Logo no começo, eu tive um pequeno cisto, não. Eu tive um cisto que logo cresceu e estava maior do que o saco gestacional. É um pouco parecido com o que Monique teve com o Cacá, só que Monique teve uma torção. Eu não cheguei até a torção. Então, eu tive que ficar de repouso, não podia pegar a Luísa e tal. Então, ali naquele comecinho, eu comecei a me questionar, assim, Deus está querendo me comunicar alguma coisa com essa gestação. Porque a Luísa é tão pequena, eu era infértil, tô grávida novamente, assim, que eu achava que eu só ia ter Luísa, entendeu? E o filho que a gente continuou na espera e continua até hoje, da adoção. E aí eu senti ali que Deus estava querendo falar, né? E aí passou esse períodozinho do início, o cisto se dissolveu, a gravidez seguiu natural também, sem nenhum contratempo. E aí nós vivemos, olha, a minha vida e a vida da Em Adoração sempre esteve muito entrelaçada. Então, nesse período, na nossa comunidade, nós enfrentamos, eu acho que até agora, foi o momento mais difícil da nossa comunidade. E a comunidade é a minha família. Então, assim, eu sofro junto com a minha família. Então, eu sofri naquele período ali. Eu estava muito próximo de tudo que estava acontecendo. E, de algum modo, eu não digo que foi o motivo, né? Mas, de algum modo, aquilo tudo mexeu comigo. E eu estava, né, grávida. E, no meio disso tudo, eu perdi Bento, que foi o meu segundo filho. E aí, eu tava botando Luísa pra dormir, um dia, normal, na rede. Senti uma cólica, mas era uma cólica que dava e, sabe, parava, vinha com uma constância. E eu, o que é isso? Deixei Luísa no berço e fui ao banheiro. Chegando ao banheiro, tinha uma gotinha de nada de sangue. Só que um dia antes, nós tínhamos tido uma reunião muito extraordinária na comunidade. E Bruna Caldas quis partilhar um sonho que a bichinha teve, mas como Bruna fala demais, já estava assistindo muito a reunião, o papai não deixou ela contar o sonho, disse assim, filha, depois você bota no grupo. Mas ela pegou eu e Nanda assim pelo braço e disse, minha irmã, no sonho era Jesus crucificado e o sangue escorria da cruz. E os primeiros que a gota de sangue caía era você e Nando. Guardei esse sonho, não entendi na hora. No outro dia, quando eu vi aquela gotinha de nada de sangue, eu entendi o que estava acontecendo. É tanto que Nando chegou em casa, era 11 horas da manhã, ele nunca chega essa hora. Ele abriu a porta do banheiro. Então, não foi nem eu que liguei pra ele já estava em casa. Eu disse, Nando, a gente precisa ir pro hospital, tá acontecendo alguma coisa. Não tô bem, acho que eu tô perdendo o bebê. Ele, que história, o quê? Como assim? Não sei o que, já foi ligando pra minha médica, a gente foi no caminho, ia fazendo essa oração. Só que eu fazia assim, eu seguro meu filho, seguro meu filho, seguro meu filho. Mas dentro de mim eu dizia, Senhor, faça a tua vontade. Eu sei que tu tá querendo falar, eu sei que tu tá querendo falar. Só me deixe perceber o que o Senhor tá querendo fazer. E que eu aceite. E aí a gente chegou no hospital, foi todo aquele processo, né, de perda, bem traumático e tudo. E eu fazia uso de progesterona. Então minha médica disse a Nanda, vai ser bem sofrido para ela. Ela vai demorar uns 5 dias para conseguir que o corpo, né, expulse. E era de fato, porque quando eu cheguei, tinha uma senhora que fazia 8 dias e a outra fazia 4, com aborto retido. E eu já tinha 5 meses de gestação, tá? Acho que eu tinha 19 semanas. E aí, ou seja, já tinha um feto formadinho e tudo. Aí, Nando não quis me dizer, né, na hora ali, mas eu vi a apreensão no rosto dele, ele chorava feito um menino. E era muita dor, minha gente. Era muita dor. Eu estava tendo um parto.
E aí, a única coisa que eu queria era aceitar o que eu estava vivendo em Deus. Eu não queria ficar. E aí o diácono chega. Quando o diácono chegou, ele colocou a mão sobre a minha cabeça e fez uma oração. E eu repousei. Eu não lembro o que ele disse. Ele não disse boa tarde, ele não disse oi, ele não disse meu nome. Ele entrou, olhou pra mim, eu tava lá na cama, olhou pra mim, colocou a mão na minha cabeça e começou a fazer uma oração. Eu repousei. Só que enquanto eu estava em repouso, eu sentia sair o sangue, sabe? Eu sentia que estava acontecendo. E à medida que eu ia sentindo isso, eu ia fazendo uma oração de entrega. E eu louvava a Deus por ser mãe de Bento até aquele momento ali, pelo que Deus tinha me proporcionado, de tê-lo ali no meu ventre, de ter sentido ele, né, de ter gestado ele. Mas a minha oração era que cada gota desse sangue santifique a mim, aos meus irmãos e à minha comunidade. Para que essa obra seja tua, para que nós não nos percamos, para que tu sejas o Senhor das nossas vidas. Porque é tu que deve ser adorado. Então, minha oração foi essa. Então, hoje eu tenho, o diácono também tem, a gente tem essa relação muito próxima de intercessão de Bento. O nome de Bento foi o diácono que escolheu. Eu cheguei na terra, no retiro de vida, ele botou a mão na minha barriga e disse, Bento. Não existiam os oblatos ainda, não existia São Bento assim na comunidade. E ali, minha médica chegou e eu fiquei repousada até a minha médica chegar. Eu não tomei nada, porque eu estava em repouso. Não passei os 5 dias de sofrimento que pensaram, meu filho saiu naturalmente. E aí eu tive um parto, saiu o restante, a médica, né? Fiz curetagem depois, então fui ali com feto até a sala de cirurgia. Mas em nenhum momento eu vivi isso e não tenho lembranças disso com dor. Eu tenho como a ação de Deus mesmo. Depois disso, 1 ano e 9 meses depois, eu engravidei de Mateus. Então, eu grávida de Mateus, né? Eu já ofertei, né? Meu filho a Deus. Tá tudo bem comigo, vai correr tudo bem. Então, eu descobri que tava grávida, fiz aquela festa, Lulu rezava muito por um irmão, queria muito. E aí, com 3 dias, eu comecei a perder Mateus. E aí, nesse momento, eu me chateei com o Senhor. Tipo assim, eu poderia não ter nem ficado sabendo que estava grávida. Por quê? Ele permitiu que eu soubesse. Só que eu estava tão fechada ali naquele momento, diferente do que eu estava aberta em mente, porque tem muito isso também, do momento da nossa vida, de como nós estamos, né? E naquele momento eu estava, talvez pelo tempo todo e sem engravidar novamente, eu tenha caído novamente naquela de não acreditar, de ficar presa a esse desejo de dar um irmão para Luísa. Meio que esqueci quem é o Senhor da minha vida, sabe? E quis, de algum modo, resolver as coisas do meu jeito. E aí, num grupo de oração, Filhos de Milagre, Maiara proclama que tem uma pessoa que estava com raiva de Deus, que precisava dessa cura, precisava perdoar Deus. Eu estava servindo. Mas aquilo bateu, eu fiz, mas eu não preciso perdoar Deus, eu amo Deus. Minha vida é toda dele, eu preciso perdoar Deus. Eu amo Nando, mas eu discuto com Nando, entendeu? E aí Maiara continuou proclamando palavras de ciência e revelando sentimentos e conduzindo uma oração de cura ali, e eu... Sou eu. Aí veio tudo na minha mente, né? Veio todos os processos que eu achava que não tinha guardado, que eu achava que eu tinha vivido bem, e o Espírito Santo foi me revelando e eu fui liberando esse perdão a Deus. Primeiro eu fui dizendo os sentimentos que eu tinha de ruim, né, guardado. E depois eu fui amando Deus, fui deixando que Ele me mostrasse o porquê de cada coisa. Então, entreguei, e aí no outro dia, tava eu fazendo almoço lá na Casa da Misericórdia. Chega a Volga, me pega pelo canto, não falei nada pra ninguém disso. A Volga me pega pelo canto, aí diz, você precisa nomear seu filho, porque eu tinha feito isso com o Bento. Nomear, dar um nome e entregar você e Nando a Deus. Você não já perdoou? Desse jeito. E aí, no mesmo dia, Nando fizemos uma oração de entrega, nomeamos nosso filho, fizemos depois disso várias investigações. Eu não tenho nenhum problema, nem Nando, nossos filhos não tinham nenhuma malformação, nada. Vontade de Deus. Vontade de Deus.
Aí veio Maria, José, e assim nós seguimos. Eu lembro até de... Maria tava novinha, né? E Herta... A gente tava no Shema? Era. Eu era Shema. Você era Shema, né? Eu tava no Shema. E era uma formação lá na Terra, não sei o quê. Joelson, né? Que é o meu coordenador de ministério da Santa Clara. Foi lá pra dar o testemunho dele. E Herta, agoniada, passando mal e não sei o quê. E pra quem não conhece Joelson, ou não teve ainda a oportunidade de conviver muito com ele, ele é muito prático. Né? Joelson olha pra ela e faz: isso é bucho, mulher. Não, Jó. E era José. Só que Luísa tinha dito a Maria de Lalá na missa. Lalá estava grávida de Ana. De Ana não, de Teté. De Teté. Aí disse: minha mãe tá grávida. Aí Lulu fez: a minha também. Aí Maria fez: não, sua mãe não tá grávida. Aí ela disse: tá sim, ela vai saber daqui a 2 dias. E quando o João falou isso, né? Tu tá aí com bucho, mulher, não sei o que. Eu disse: rapaz, será que eu tô mesmo? Aí fiz o exame. E na segunda-feira eu fiz o exame. Aí eu descobri que tava grávida de José. Tá aí. Aí agora vamos aprofundar um pouco mais a questão da maternidade. Como é essa experiência pra você? Como é ser mãe? Como é encontrar o céu na maternidade? Yane, quando eu comentei aqui, né, que Deus ele não queria nos dar filhos, ele queria levantar uma geração de adoradores. Hoje isso tudo faz sentido pra mim. Naquela época eu queria ter filho, porque as pessoas nascem, crescem, né? Minha mãe teve 5 filhos e minhas irmãs tiveram muitos filhos. Eu queria ser mãe. Só que eu não sabia o que era ser mãe. Eu não conhecia a maternidade como uma via de santidade. Você tá assim agora. Não é fake, é de verdade. Eu tinha esquecido. Então, assim, eu precisava passar pelos meus processos, né, para poder me abrir para esse caminho de santidade. Então, a maternidade, ela todos os dias me faz renascer, me faz encontrar Deus no ordinário, me faz me violentar, sabe? Me faz sair de mim. Então, é verdadeiramente um caminho de santidade, uma via de oferta, sabe? De sacrifício. E um sacrifício que você pode fazer a sua escolha, né? De louvor ou de dor. Então, todos os dias a gente precisa escolher fazer com sacrifício de louvor. Na maternidade eu me reconheci, na maternidade eu consigo ver o céu, como você fala. Em que sentido? Não é romantizando, certo? Não é. Mas aprofundando o olhar, né? Me permitindo enxergar. Então, eu fiz isso na minha vida a partir daquele momento que eu encontrei ali com o Senhor. Senhor, que não seja mais do meu jeito, que não seja mais eu olhando, não seja mais eu vivendo. Então, como foi uma preparação, Deus não me daria uma maternidade para eu viver de qualquer jeito, sabe? Então, todos os dias eu renovo esse pedido, eu renovo esse pedido de que Ele venha ser mãe comigo, né? Ele e a mãe dele, né? Que Nossa Senhora me ensina a ser como ela. Então, assim, eu percebo nos meus filhos Deus, eu sinto o cheiro de Deus, sabe? Eu sinto misericórdia de Deus. Eu sinto Deus querendo dividir comigo o cuidado de uma alma, sabe? Então isso é muito, muito grande, isso é muito profundo. Ah, mas eu tô falando isso porque eu gerei? Não. Quem ama, vive isso. Entende? E nós estamos falando da maternidade, né? Dom de Deus, aquela que o Senhor dá a quem Ele ali vê e sonha e deseja. Mas também os desejos de Deus vão por outros caminhos com a mesma profundidade, com a mesma verdade. Então, eu poderia viver tudo isso em um outro tipo de maternidade, sabe? Eu vivo isso com o Shema, eu vivo isso com as missionárias, eu vivo isso com os meus irmãos mais novos que chegam na comunidade, sabe? Então, eu descobri com a maternidade
que eu posso ser mãe de diversas formas. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiquei muito tempo presa nesse sentimento de gestar. Então eu queria sentir o meu ventre, uma criança sendo gerada, eu queria sentir um chute, eu queria ouvir alguém me chamar de mãe, eu queria sentir os enjoos, eu queria sentir, sabe? Só que hoje, olhando pra minha vida, eu amo Luísa, eu amo Bento, eu amo Mateus, eu amo Maria, eu amo José, mas eu amo muito mais a Deus. Então, será que eu não existiria se os meus filhos não existissem? Existiria. E o Senhor estaria cuidando de mim, né? E me usando do mesmo modo. Eu só ia precisar o quê? Me preparar para isso, né? De viver desse outro modo. Por isso que a gestação de um filho adotivo, ela é diferente. Porque você precisa nutrir, antes de tudo, o sentimento, né? Mas o sentimento, ele não vem só do que você recebe de bom, né? Então, essa forja é necessária em Deus. Então, hoje eu entendo os processos que eu vivi. Por isso que eu tinha uma ideia totalmente adoecida de ser mãe. Sinto cheiro de céu nos meus filhos, sabe? Sinto o quanto ainda vou aprender e crescer com eles, o quanto Deus ainda vai falar a minha vida por meio deles. Aquele tumulto da casa bagunçada, de brinquedo espalhado, de menino no peito ensinando a prova do outro e o outro chorando porque quer o colo que tá no outro, sabe? Essa muvuca, não me vejo sem, sabe? E aí é o grande segredo, é encontrar Deus nessa muvuca, sabe? Em cada situação dessa, perceber o quanto cada um deles precisam de mim e de mim de um jeito diferente. Todo mundo pergunta, é difícil ter 3 filhos? Não. Teria 10. Não é isso. Por isso que a igreja fala sobre a paternidade responsável, né? Eu preciso ser a mãe para cada um deles e a mãe que cada um deles necessita. É aí onde está a responsabilidade, sabe? Não é só financeira, não é só... Não. Eu preciso ser a mãe que José, nessa fase da vida de José, precisa, e que eu possa me dedicar como me dediquei a Luísa. Sabe? E aí não é porque eu me dediquei a Luísa porque não tinha os outros 2. Não. Aí eu tenho que me esforçar mais para que José tenha essa mãe. Entende? Então é um desafio todos os dias. Por isso que é santidade. Porque é sacrifício, é oferta. Mas aí é aquele sorriso banguelo quando a pessoa acorda 5 vezes na madrugada, sabe? É um encostar de cabecinha que, né, deságua todo qualquer cansaço. Então, assim, não tem como não ver Deus nos filhos, não tem como não ver Deus na maternidade. E eu tenho certeza que eu verei Deus também no meu filho, que vai chegar no tempo de Deus. Eu verei Deus, sabe? Essa talvez esteja sendo a sua gestação mais longa, né? E eu acredito que está sendo longa porque é necessária. Porque não só sou eu que estou gestando esse filho, né? Eu estou gestando, Nando está gestando, né? Os meus filhos. Sim. Porque Maria gestou José, né? Luísa gestou Maria e José. E vai gestar esse outro. Então, eles também passam por esses processos, sabe? Então, está sendo longa. Por muito tempo eu já me perguntei por que dessa demora, mas agora eu não me pergunto mais. Todas as vezes que eu tentei questionar Deus, não foi legal. É melhor deixar ele fazer do jeito dele. A gente tem esse costume de questionar Deus, né? Por quê? Por quê, né? A gente Se ele é questiona Deus. Exato. Por que eu tô questionando alguém que... né, é Deus? Por que eu, na minha soberba, questionando Deus? Não há necessidade. E eu questiono Deus, assim, nas minhas orações, às vezes eu questiono Deus. Eu digo, Deus, por que eu tô passando por isso? Por que tá fazendo isso? Por quê? E escutando tudo, e é incrível, porque na última formação do Shema... Eu recebi um áudio hoje falando dessa formação. Mas até foi... Teve, acho que foi na última ou na última formação do Shema foi Ana Paula e Diego. Na penúltima, acho que foi. Foi. Na penúltima, né? Eu tava com os meninos doentes. Tu tava com os meninos doentes, né? E ela falou, e ela botou assim, gente, se dedica na família e se dedica pra comunidade.
E às vezes a gente se questiona porque a gente não consegue fazer as coisas. Eu disse, caramba, a minha formadora de fase, ela roda o mundo e consegue lá nos dar uma formação. Ela tá com os meninos doentes e às vezes passou a madrugada, teve uma madrugada toda que Nesse passou dia eu nesse tava. dia, né? Teve uma madrugada toda que Herta não dormiu com os meninos doentes e foi lá pra nossa formação. É incrível. Daí eu fico me perguntando, por que eu reclamo? Por que eu me questiono? A gente não é pai ainda. Por que eu tô me questionando? Por que eu reclamo de ir, daqui a pouco sair de casa, ir rezar, ir pra comunidade, mas cheio de coisas pra fazer? Por que eu me questiono? Sabe? Então, Deus testemunho, Herta, toca muito a gente. E eu sou muito grato a isso. Ai, Jesus. Eu só digo uma coisa. Eu não faço todas essas coisas. Eu vivo todas essas coisas. Eu tô falando que eu recebi um áudio hoje de um irmão. Eu não pude nem responder ainda a ele. Mas eu vou responder. E isso, eu rezo muito a Deus para que isso não me envaideça, não é isso. Mas eu fico feliz de saber, né? É bom, porque fortalece também a gente. Mas eu vivo tudo isso. A minha vida hoje tem sentido porque ela é gasta, ela é vivida dessa maneira. E Deus, ele me fortalece no sentido, assim, de decidir todos os dias por viver assim. Eu não sei viver de outro jeito. Mas eu entendo quem ainda não vive, porque eu passei um caminho para viver assim hoje. Foi pedido a mim desse jeito, para que seja vivido desse jeito. Lembra do repouso? Que ele disse, deixe tudo que você consegue. O strike. O amor dependente de Nando, tipo, tudo eu fazia com Nando, tudo eu tinha que estar com Nando. Só que Nando precisa ir, e eu preciso ir. E juntos a gente vai se encontrar, né? Ele tá fazendo pela obra, eu tô fazendo pela obra, eu tô fazendo pela minha família, ele tá fazendo pela nossa família. A gente não deixa de ser uma carne, uma só carne, se a gente não estiver fisicamente junto. Mas a gente tá aqui, tá ligado, vamos juntos, a gente reza, a gente conversa, a gente partilha, aí vai cada um pra sua missão e volta. Então, mas eu não fazia isso. Então isso às vezes me paralisava. Exemplo bobo, eu morava no altiplano, como era que eu ia pra uma formação de noite sem Nando? Porque eu dirigi sozinha do altiplano pro Bessa, Nando não deixava. Tinha medo. Eu vou contigo, eu vou com você, eu vou ficar lá esperando, que é perigoso. Mas se ele tivesse uma coisa do trabalho, se ele não pudesse ir, eu ia deixar de ir. É uma besteira, sabe? Por exemplo, o menino doente. Aí você vai deixar o menino doente, que responsabilidade? Não. Deus, até o diácono puxou minha orelha um dia, porque eu fui chorar minhas pitangas pra ele, que as missionárias, as meninas, elas, eu amo muito, eu admiro demais, Alcino, as minhas irmãs. Porque é uma oferta muito ali, silenciosa. Às vezes as pessoas não percebem. E acham que a gente tá ali só... E não. São muitas lutas interiores que a gente enfrenta, sabe? Às vezes com os maridos, às vezes com os filhos, às vezes com os nossos sonhos. Tinha sonhos de trabalhar, né? Mas o Senhor pediu outra coisa e eu decidi, eu escolhi ter aquela vida. Só que não deixa de ter, né? Os comentários, as comparações externas que machucam. Então, assim... Eu fui um dia falar pro diácono, eu falei, pai, as meninas não têm com quem deixar os filhos, é uma luta danada pra poder estar aqui. E eu tenho uma pessoa em casa pra ficar com meus filhos, pelo amor de Deus. Aí o diácono olhou pra mim e fez, o quê? Tu tá reclamando porque Deus tá te abençoando, te dando condições de tu abraçar a missão, menina. Louve a Deus, tu vai reclamar por causa disso. Aí eu comecei a perceber Deus também nisso, porque o diácono abriu meus olhos pra isso. Minha mãe mora comigo. Né? Eu tenho uma pessoa que foi minha faxineira logo quando eu casei, então ela tá comigo todos esses anos, né? Os meus filhos confiam nela, se sentem seguros com ela. E quando eu estou em casa, Tiago, eu estou em casa. Aí as pessoas fazem, Herta, não vê o celular, Herta não responde. Eu estou em casa, é o meu momento com meus filhos. Eu não disse que eu preciso ser a mãe que cada um precisa ali? Eu preciso estar com eles. E eu aprendi isso com o meu fundador. Eu preciso ser a mãe no momento de ser mãe. Claro, se eu tiver um compromisso, hoje está tendo enxergos,
Aí eu, não vou olhar não, porque eu tô com meus filhos. Não, calma, né? Eu tô dizendo assim, no meu dia a dia, na rotina da comunidade, é assim. É porque o evento é o extraordinário, né? Mas quando eu estou na comunidade, eu estou. Quando eu estou em missão, eu estou. Ah, mas você deixou os meninos doentes. Eu tinha deixado os meninos doentes. Sim. Mas o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Teve um dia que eu estava saindo de manhã para um retiro que estava tendo lá na casa. E aí eu vi aquela cena, andando com o José no braço, Luísa fazendo umas piruetas lá da porta, fazendo coração assim para mim. E Maria, tchau, mamãe, tchau, mamãe. E eu olhei aquilo. E aquela cena assim... É o cheiro de céu, é Deus mostrando, olha, filha, é assim que eu quero que você viva, porque você vai voltar pra mim. Eu perdi um domingo com a minha família. Meus filhos viram que eu estava saindo pra servir a Deus. E o meu esposo estava fazendo a oferta dele, que é muito silenciosa. Às vezes as pessoas não veem na comunidade, aí acham que ele não. Não. Quantos irmãos a gente tem que não está fisicamente na comunidade, mas está mais do que quem não está? Exatamente. E a contribuição de Nanda é essa também, né? Cuidar dos meninos para que eu possa ir. Minha mãe faz a oferta dela, de ficar com os meus filhos para que eu possa ir. O Senhor providencia pessoas que cuidem dos meus filhos e seja essa rede de apoio para que eu... Mas eu não negligencio. Meus filhos são meus filhos, quem educa eles sou eu, quem dá a catequese deles sou eu, quem dá o testemunho no dia a dia em casa sou eu, né? Eu e Nando. Não terceirizo meus filhos para ninguém. Quando eu estou em casa, sou eu que dou banho, sou eu que dou comida, sou eu que ensino tarefa, sou eu. E quando eu não estou em casa, eles estão na escola ou sempre com alguém meu. Tereza muitas vezes me salvou, Lorena muitas vezes me salvou. Hoje, graças a Deus, eles estão na comunidade, eu já não conto com eles, mas Deus cuida e manda as pessoas, sabe? Então, ser formadora, ser mãe, ser isso, ser aquilo, por que você consegue e eu não consigo? Eu vivi um processo para poder viver isso hoje. E eu consigo, não é porque eu consigo, é porque é assim que o Senhor me pediu para viver. É assim que eu devolvo a Ele tudo que Ele fez e faz por mim, sabe? É assim que eu cumpro a minha missão. Foi para isso que eu nasci. É assim que eu adoro. É assim que eu sirvo. Mas para vocês, o Senhor está pedindo isso aqui. Entendeu? Para mim, Ele pede para ir cuidar dos filhos dele, enquanto Ele cuida dos meus. Que são muitos, né? Que são muitos. É. Mas eu admiro demais quem consegue entender esse servir como verdadeiramente uma adoração. Senão, eu vou cansar. Meu pai me falou uma vez, meu pai fundador, filha, se essa é a sua vida, ela precisa lhe dar a alegria de viver. Então, por muito tempo, eu bati de cabeça comigo mesmo, querendo dar conta de tudo. Hoje eu não preciso dar conta de nada, porque é o Senhor que faz em mim. Eu preciso encontrar a alegria do meu viver, que o Senhor escolheu que seja dessa maneira. É assim que eu vivo. Que lindo. Ai, Jesus. Teremos muitas partilhas em off também aqui, já vou adiantando. Mas estamos chegando ao final, minha irmã. Se deixasse, a gente passaria aqui a tarde inteira fácil. Entraria a noite adentro. E minha vida é uma novela, né? Mayara faz. Não, e o bom que Dani me chama pra pregar algumas coisas assim, sobre milagres, sobre não sei o quê. Eu nunca falo essas coisas, porque quando eu começo, eu sou muito abençoada. E você também é, você também é. A gente vai chorando e assim vai. Pois é, minha irmã, mas como já estamos nos aproximando do final, microfone aberto, fique à vontade. Aquilo que vier ao seu coração, pode falar, o espaço é seu. Eu só diria o seguinte: não questione Deus. Não caia nessa bobagem, não perca tempo, sabe? A nossa vida é o maior de todos os milagres. É um dom de Deus e ela precisa ser vivida, ser gasta como uma verdadeira adoração. Numa adoração se tem um altar, né? Se tem a oblação e dali sai o mais precioso para o preciosíssimo. Então a minha vida eu levo dessa maneira. A minha vida, ela é uma adoração. Eu sou adoradora
mas antes de tudo, eu sou a adoração a esse Deus. É pela minha vida que o Senhor é glorificado, é pela minha vida que o Senhor é anunciado, é pela minha vida que o Senhor é amado. É pela sua, Tiago, é pela sua, Yane. Então, que nós possamos ter as nossas vidas, né, gastas para aquele que é o motivo de tudo, que é o motivo de todas as coisas. Minha irmã, e agora já nas palavras finais, muito obrigada. Muito obrigada por ter estado aqui hoje. Muito obrigada pelo seu sim. Muito obrigada por anunciar com a sua vida, adorar com a sua vida. Isso nos ensina demais. Eu tô saindo daqui hoje com umas 300 lições aí para o resto da vida. E acho que a palavra é essa, é gratidão. A gente chegou a comentar aqui em algum episódio anterior, que agora eu não vou lembrar qual, o quão bonito, o quão belo é escutar a voz dos primeiros, né? E ver assim, que o carisma jorra do coração do nosso fundador e ele passa para vocês e vai seguindo como esse rio, né? Que vai gerando outros rios que somos nós. E o quanto a gente escuta a voz do fundador através das palavras de vocês, quando vocês deixam o coração de vocês falarem do carisma da gente. E muito mais do que falar, a gente vê o carisma em vocês. Então, eu só posso... E aqui eu acho que eu falo em nome de todo mundo que é em adoração. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu sim. E muito obrigada por ser adoradora. Ai, meu Deus. Eu que agradeço a vocês. Passou tão rápido, né? Senti as câmeras. Eu tava nervosa aqui. Que câmera? Tem. É fake. Mas eu que agradeço. Eu queria também só dizer assim, que o Senhor abençoe vocês, sabe? Não é fácil a empreitada, né? Assim, começar do zero, algo novo que o Senhor suscita no coração. Mas se o Senhor suscitou, é porque tem almas ali que precisam ouvir, que precisam se identificar e saber que Deus, ele não é algo distante, ele é próximo, ele é real, ele está nas nossas vidas, ele está no meio de nós. E isso é importante, sabe? Para que as pessoas percebam isso. Isso foi o que me atraiu, sabe? No carisma, no nosso fundador, que me fez sentir Jesus no poço ali comigo, eu e ele. Então, que o Senhor abençoe esse projeto, fortaleçam vocês a cada dia, enfrentar as pequenas batalhas que surgem, não se envaideçam, deixem ser instrumentos, um lápis, como Santa Teresinha fala, com papel em branco, deixando o Senhor escrever nesse projeto tão lindo. Deus os abençoe. Amém. Amém. E eu tenho recados. Vamos lá. Lembrei do Padre Joaquim. Avisos. Avisos. Siga nossas redes sociais, tá? Todos os dias no canal da Em Adoração, no Instagram, no YouTube, às 8 horas da manhã tem a live do nosso Pai Fundador, que é a partilha da palavra, todo dia às 8 horas da manhã. Acompanha lá, segue a gente. Temos um recado especial, vamos ter um musical chamado Benedictus. Yane, dá a sua palavra sobre Benedictus, as datas e tudo mais. Dias 21 e 22 de julho, no Teatro Santa Rosa, aqui em João Pessoa, teremos o musical Benedictus, a melhor parte. Esse ano contando a história de Marta, Maria, Lázaro, Jesus. E é uma história muito especial, é uma história de cura. E eu acho que vocês vão se surpreender, porque tá lindo. A entrega dos nossos irmãos é um musical 100% produzido por membros da comunidade em adoração. Roteiro, música, figurino, cenário, atores, são todos da comunidade em adoração. E às vezes as pessoas acham que não é coisa de comunidade, vai ser uma coisinha simples, acanhada, pequenina. Sinto dizer, mas assim, a Broadway tá perdendo aí por muito pouco, né? Então, musical Benedictus, a melhor parte, dias 21 e 22. Os ingressos já estão à venda. Tem um Instagram exclusivo para acompanhar toda a produção, que é o Benedictus EA. Então, aproveita, segue também, acompanha tudo que está sendo produzido. E o link vai estar na descrição também desse vídeo, tá? Pode clicar lá, acessar e comprar o seu ingresso, garantir o seu ingresso. Herta falou algo sobre muro no relacionamento, tá? Então, se você quer quebrar as barreiras também no seu relacionamento, nós temos um e-book lá no nosso site,
www.alegriadoamor.com.br. Você pode baixar o e-book também sobre Quebrando as Muralhas no Relacionamento, que foi como nós começamos o nosso relacionamento com amigos e precisamos quebrar muitas muralhas também para seguir um namoro de acordo com os preceitos da nossa fé, certo? Então pode entrar lá, baixar, segue nossas redes sociais, @alegriadoamor.br no Instagram e no YouTube. É isso aí. Shalom! Shalom!